A partir de agora, um programa diferente. Está na net, programa DBV Cast. Servos de Deus e amigos de todos. A partir de agora, só aqui. Olá, meus irmãos de Lenço, eu sou o Will Casgando e hoje a gente vai ter um sacrifício aqui. E aí, galerinha do BBcast, aqui quem fala é o Senhor Coach, e eu quero dizer pra vocês que um dia é o dia da caça e o outro dia é o do caçador. Ele sempre tem que aprontar das deles, né? Amados irmãos de Lenços, eu sou o Moad Filho, como todos sabem, eu sou o normal da turma. E hoje estamos aqui com uma presença, viu, meu amigo Coach? Quem está aqui do nosso lado é o seu ex-chefe, o pastor Fabrício. Seja bem-vindo. Congela. Pastor Fabrício, seja bem-vindo ao nosso DBVcast hoje com o tema Confissões Pastorais. É isso aí, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, também considero uma pessoa normal. Eu agradeço também pelo... A honra é toda dele, hein, Mamadinho? A honra é toda dele. De poder estar aqui, tendo o privilégio de poder falar com tanta gente, tantos irmãos, essa nação tão poderosa do Clube de Desbravadores. Amém. Amados, você que está nos... Pra quem não sabe, viu, só pra galerinha aí do BBcast, que é fora aqui do Ceará, né, Piauí e tal, porque, pastor Fabrício, o BBcast, ele roda todo mundo, né? Nós já tivemos pessoas participando lá do Uruguai, pessoas da Argentina, Colômbia, da África, já teve mandando na Holanda. Então, assim, pra você que não é do Ceará, da Associação Costa Norte, o pastor Fabrício, ele não é nada mais, nada menos do que o departamental dos desbravadores. Então, sente só a pressão aí, viu? Ele é o melhor. Congela. Congela, viu ou não? E como o tema de hoje é Confissões Pastorais, nós vamos saber como é a vida de um pastor do Ministério Jovem. Silas, você que... Se quebrou. Senhor Coach, você que esteve lá durante alguns meses lá ao lado dele, como associado dele, tem algo para nos contar aí do pastor Fabrício? Não, tá sendo rapaz, gravado, viu? Não, tu já quer vender o peixe assim na hora, mas você tem que negociar primeiro, rapaz. Vamos adiante. Vamos adiante, é? Vamos adiante. Vamos saber como foi que ele descobriu, se ele já nasceu na igreja ou então se ele descobriu a mensagem. Primeiro que ele nasceu no hospital, né? Não foi na igreja. Foi no hospital, né? Como é que foi a história? Em Luzilândia, no Piauí, é isso? Bem, a gente cresceu basicamente numa família bem religiosa. Minha avó, desde muito cedo, nos ensinou princípios bem definidos a respeito do temor a Deus, da busca a Deus, essa necessidade de ir à igreja, de fazer preces a Deus, de orar. E cresci nesse meio, um meio religioso. Devo, acho que isso hoje, especialmente a minha compreensão de Deus, meu respeito a respeito da Bíblia, da existência de Deus, se dá ao fato de ter crescido nesse ambiente de pessoas religiosas que buscavam a Deus, né? Mas de fato não nasci em um lar adventista, né? Eu não tive esse privilégio que alguns têm de crescer já ouvindo desde muito cedo, de uma forma mais completa, mais ampla, as verdades, os princípios da Bíblia. Mas louvo a Deus hoje à tarde por estar aqui, não só como um membro da igreja, mas também de liderar, estar à frente também da igreja, do Ministério Jovem. Amém. Meu anão, tem alguma pergunta para o nosso departamental hoje? Vamos lá, a pergunta, porque antes de um pastor tornar-se departamental, tem todo um processo, né? Então, eu particularmente vou tentar ir diante das etapas. Primeiro, antes de tudo, quando surgiu, o senhor lembra, assim, eu acredito que sim, porque é algo bem marcante, quando surgiu o desejo de servir a Deus como ministro do Evangelho? Bom, esse desejo, ele surgiu a partir de um momento muito particular, né? Eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque eu conhecia a mensagem da Bíblia. Eu tinha uma Bíblia, cresci em um lar católico, né? E fiz primeira comunhão, fiz a crisma, no período da crisma, que é o momento onde os adolescentes geralmente são conduzidos para uma classe de estudos, né? Ganhei uma Bíblia, por sinal muito boa a Bíblia,
mas não tinha nem o hábito, nem o costume, nem muito menos um incentivo em casa ou na igreja para ler a Bíblia, né? E então eu comecei a ter contato com alguns estudos direcionados da Bíblia, feito por uma pessoa muito próxima a mim, minha irmã na realidade. Próximo mesmo. Muito próximo. Ela conheceu a Bíblia, ela e meu cunhado começaram a estudar a Bíblia, algo assim mais direcionado para o final dela. Estudaram o Apocalipse. Muitos temas assim chamaram muito minha atenção. E dentre tantos, o que me chamou a atenção mesmo foi a volta de Jesus, né? E eu já tinha tido contato com literaturas adventistas, inclusive, né? Penso eu que através dos comportores, né, que vendem livros da Igreja Adventista, da Casa Publicadora, de forma particular um livro chamado Vida de Jesus, né? O mesmo livro que minha esposa também teve contato. Ela é um ano mais nova do que eu, então praticamente simultaneamente na nossa adolescência, infância e adolescência, ela lia, eu via as gravuras do livro, né? Mas as gravuras estão muito claras, muito ainda vivas na minha mente, mas eu sei, se alguém conhece, muitos devem conhecer no Brasil ou fora do Brasil essa literatura. No final do livro tem a gravura da volta de Jesus, e essa era a única que eu não lembrava, não era algo assim, não me recordava, mas quando eu vi o livro e associei com o livro, tive mais proximidade do livro, a tal ponto até de vendê-lo. Vendeu? Como comportor, né? Me tornei comportor. Certo, um comportor, né? Mas o fato é que eu quando conheci a mensagem adventista através dessa minha irmã, foi algo assim muito chocante, muito marcante, a tal ponto de largar a vida que eu tinha como algo comum, normal de um jovem, pelo menos na minha região. Cresci num ambiente de festas, gostava muito de festas juninas, esse clima bem nordestino. E eu agradeço a Deus porque quando eu conheci a mensagem foi tão impactante, tão forte, que não sei como estava participando de 2 festas juninas, 2 quadrilhas praticamente, uma na escola e outra fora da escola, no meio do ano, que é o período das festas. E nesse inteirinho eu conheci a mensagem, não sei como até hoje eu consegui largar tudo isso. Era a minha vida, era algo comum, esperado de todo ano. Fora o ambiente que eu já convivia, de estar no meio de pessoas que usavam drogas, desde as mais comuns como cigarro, bebida e outras mais. E Deus sempre me livrando, não permitindo eu usar. Mesmo um ambiente que favorecia tudo para que eu, quem sabe, até chegasse a um nível mais difícil, até quem sabe até de retornar hoje, como tive e tenho outros colegas que foram e não voltaram mais. Mas foi nesse contexto todo que eu conheci a mensagem. E simultaneamente meu pai e minha mãe também estudavam a Bíblia juntamente comigo. Não foi tão simples assim a princípio, mas quando eu comecei a estudar, fui a fundo, recebi uma lição da Bíblia, estudava outra sozinha, levava para corrigir, passava horas e horas no quintal de casa estudando a Bíblia e também aprendendo hinos do Inário Adventista. Também tem hinos comuns em outras igrejas. E depois de um mês de estudos bíblicos, eu decidi ser batizado. Foi um momento muito especial porque naquele batismo batizou-se eu, meu pai e a minha mãe, mais de cerca de 15 pessoas nas águas barrentas do Rio Parnaíba. E ali começou a nossa história pública, né, como cristão. Quem se batizou primeiro, você ou a esposa? Foi a minha esposa. Ela batizou uns 6 meses antes. A gente inclusive tinha namorado antes, né, bem garotinho ainda. E aí terminamos o namoro e ela conheceu a Cristo e eu continuei onde estava, no mundo onde estava, e ela ficava muito ansiosa por tentar se aproximar para de alguma maneira pregar para mim. Não sei qual era o interesse, mas ela queria pregar para mim, né? Mas ela queria me salvar, consegui, como me salvou, e me salva até hoje. Mas foi muito interessante porque naquele tempo ela conheceu, depois eu conheci e nos encontramos na igreja. Posteriormente nos casamos e estamos aqui até hoje. Amém. Amém. Voltando a esse assunto, já sabemos como foi a sua vida e tal, e eu quero saber como foi que se o senhor já fez parte do Clube dos Bravadores e como foi a vida de desbravador. Bom, é até uma surpresa estar aqui hoje nesse departamento, voltado assim para essa área do Ministério Jovem, especificamente o Clube de Desbravadores, mas a minha experiência foi muito pequena. Como desbravador? Minha história no clube foi muito pequena porque eu conheci já adolescente, eu me batizei, eu tinha 16 anos. Então toda aquela fase linda de aprendizado, de ter alguém como um herói, de ter aquele privilégio de poder desenvolver meus dons, aspecto físico, mental, e poder também crescer espiritualmente dentro desse contexto de clube. Eu não tive esse privilégio, eu conheci já com 16 anos de idade, mas quando a gente conheceu na nossa cidade, que era assim algo novo, né, extraordinário, mas eu mesmo assim conheci, já comecei a fazer ordem unida com o nosso clube meio
meio que formado a facão, mas a gente formou nosso clube. Lá, de fato, hoje tem um clube grande, forte. O regional é de Lucilândia. E Lucilândia está no mapa, viu? Mas existe no mapa, né? Existe. E a gente teve o privilégio de crescer, ou de conhecer a mensagem e já ter contato direto com o clube. Não imaginaria que estaria hoje à frente desse ministério, num estado como esse aqui, que tem tanta gente com uma história tão linda, com pessoas tão assim, habilitadas, especialistas nesta área. Pelo menos o princípio está guardado no meu coração, né? Verdade. Que é de salvar e guiar no serviço. E eu acredito que isso é possível. Eu acredito que, humildemente falando, não que a gente seja, mas eu acho que uma grande equipe não se faz com um grande líder, se faz com pessoas capazes em torno de um líder. E eu sei que estou rodeado de tanta gente capaz, né? Você tem ideia de quantos clubes nós temos aqui na Costa Norte? Nós temos cerca de 134 clubes aqui. Só na Costa Norte? Só no Ceará? No Piauí e no Ceará. É isso. Só no Ceará. Meu amigo coach, algo mais aí pro nosso departamental? Não, por enquanto não. Pergunta tu agora. Então, aí já partiu da vida de batismo, de conhecimento da palavra, de como ele conheceu o clube e como foi a vida de teologando lá na faculdade. Bom, Boa. Como foi ou como é a vida de um teologando? Como Bom, foi que ele já passou, né? É o seguinte, como eu não respondi a pergunta do Silas, eu me batizei com um mês, praticamente, me envolvi na comportagem, que é esse segmento da igreja que trabalha com evangelização através da literatura cristã e também outras mais, relacionamento, saúde. E eu, mantendo meu contato normal com a igreja, e eu viajei, fui para outra cidade de Parnaíba. E ali foi com uma equipe também de outros jovens, trabalhar, foi muito difícil, porque eu tinha uma vida normal, com tudo dentro de casa, nunca tinha saído de casa. E aquilo chamou muito a minha atenção, essa forma de pregar, e eu saí, larguei tudo, inclusive larguei os estudos, larguei o segundo ano de contabilidade lá na minha cidade. Meus parentes mais próximos, inclusive alguém que eu admiro muito, que é meu tio, já formado, engenheiro, chegou pra minha mãe e disse assim: "Você tá ficando louca? Batizar tudo bem, mas deixar eu me largar tudo, largar os estudos para poder esse negócio de vender livro, comportar." Também não, a princípio não entendia o porquê, mas eu fui. E foi numa campanha como aquela que alguém chegou num sábado à tarde, depois de folhear uma revista que circula no meio adventista, que é a revista Adventista, vi algumas fotos de alguns internatos, como tem comum em toda edição da revista. E eu vi uma foto do internato e o líder da campanha olhou pra mim e parou assim praticamente na minha frente e disse assim: "Rapaz, você vai ser um pastor. Você vai estudar nesse internato aqui", mencionou, apontou que era da Bahia. "Você vai pra lá, vai estudar e vai ser um pastor da igreja." E aquilo nunca tinha passado pela minha mente, não era uma coisa assim comum, uma aspiração, ou um desejo de infância, ou ter uma cultura toda ao meu redor de pessoas dizendo: "Você nasceu na igreja, você cresceu e tal, então vai lá, vai estudar. Você tem jeito para pastor." Nunca tive isso, mas naquele dia aquele homem falou aquilo. A princípio eu não dei muita atenção, mas no outro dia eu já estava ligando para alguém responsável pela própria associação, perguntando como é que fazia para ir para o internato. E de fato, depois de 6 meses eu fui para um internato adventista. Não aceitou de cara no dia, mas no outro dia a semente brotou. Aí a gente não tinha aquela estrutura toda financeira para ir, embora já descobrimos que no internato não vai quem pode, quem tem dinheiro, vai quem quer. E a gente entendeu isso. Meu pai sempre me deu todo o suporte, tudo que podia fazer ele fez grandes sacrifícios por esses 7 anos que eu passei lá. Continuei comportando, cerca de 12 férias, às vezes ia bem, às vezes ia mal, mas não deixava de ir. Esse era meu pacto com Deus: eu vou, se mandando eu, então eu vou. Cresci muito, acredito que todo o meu desenvolvimento no que diz respeito a tato com pessoas, ou me aproximar de pessoas ricas ou pobres, importantes ou não, se dá a comportagem. O aprendizado que eu tive no que diz respeito a aprender a confiar em Deus, depender de Deus, superar situações inusitadas, eu devo à comportagem. E você também que tem um sonho de, quem sabe, ser um pastor, de estudar no colégio adventista, é um dos meios mais práticos e mais de mais aprendizado que você pode ter. E então foi assim que eu fui para o internato. Consegui uma bolsa. O tesoureiro estava lá na comemoração dos 50 anos aí da Igreja Adventista no Piauí. E aí eu conheci esse tesoureiro da escola, cheguei lá na cara de pau e disse: "Eu preciso de uma bolsa de estudo." E ele perguntou se eu tinha coragem de lavar a panela, e eu disse que eu fazia o que ele quisesse, só queria estudar. E ele me conseguiu uma bolsa de 50%.
falei com meus pais, falei com minha esposa, na época, namorada. Foi um choro e ranger de dentes. Mas todo mundo aceitou e depois de 4 meses fizemos uma festa, fizeram um enxoval pra mim. E eu peguei um ônibus sozinho no Piauí, fui bater na Bahia, sozinho. Nós estamos aqui como ouvinte, que é a Ana Patrícia Romão. Nós vamos até uma história dela no... Vamos ler até uma história dela no DBV Cast, Histórias de Acampamentos 2. Ela está me perguntando aqui, que ela viu a foto que nós postamos agora, qual está sendo o seu maior desafio como trabalhar no Ministério Jovem? Eu acho que o desafio maior do Ministério Jovem é você trabalhar acreditando que a nossa juventude, ou nossos adolescentes, tem como característica marcante a capacidade de viver o Evangelho, independente da sua faixa etária. Às vezes o jovem, o adolescente é visto como um momento da vida que não se pode levar as coisas a sério, ou como um momento da vida que eles não podem ter responsabilidade, que eles não podem assumir a sua identidade. Essa confusão toda de mudanças de fase, de faculdade ou de universidade. A Bíblia está repleta de tantas situações, de tantos jovens que tiveram uma participação tão forte, né, na obra de Deus aqui ao longo do tempo. Então eu acredito piamente que o primeiro passo para alguém trabalhar com essa faixa etária da igreja, com os jovens da igreja, é acreditar neles. E eu acredito que Deus confia muito nos jovens. É para ser departamental, tem que ser doido ou precisa ter coragem? Acho que tem que ser os dois. Né? Se ser os dois? Tem que ser os dois. Mas, assim, dizem que o primeiro requisito é ser doido, né? assim, um dos maiores desafios também do Ministério Jovem, na minha opinião particular, é ser levado a sério. E o fato de sermos jovens, alegres, simpáticos e informais não quer dizer que temos que ser desorganizados, né? E ao mesmo tempo não serem levados a sério, né? E Jesus era jovem. Grandes homens da Bíblia fizeram grandes coisas sendo ainda jovens. Então, eu acho que o maior desafio é se tornar relevante. É você, não só para a igreja, mas para fora também. E eu acredito que o Ministério Jovem, esse exército de jovens e adolescentes bem organizados, eles podem abalar o mundo. Amém. Agora vamos voltar, meu amigo Will Smith, lá no passado. Ele foi lá pro IAN, né? Isso. Instituto Adventista de Ensino do Nordeste. Quando saiu do IAN, qual foi o seu primeiro campo como pastor? Sua primeira empreitada. Você saiu do IAN e disse assim, eu vou ser pastor agora em tal lugar, vou encarar a vida de frente agora. Primeiro que acho que o seminário ele nos ensina muitas coisas, né? Primeiro é que quando a gente chega no primeiro ano, viu, Modi, a gente acha que já é pastor, a gente acha que nasceu para aquilo. No primeiro ano de IAN? No primeiro ano da faculdade. Eu fiz segundo grau lá, depois fiz pedagogia, depois fiz teologia e pedagogia juntos. E aí continuei em teologia, né? Você sai lá cheio de poder. E tranquei o curso aí, faltando 2 semestres de pedagogia para terminar, e continuei no curso de teologia, né? E no primeiro ano a gente acha que sabe alguma coisa, e aí passa o segundo, a gente começa a perceber que a gente não sabe de algumas coisas, chega o terceiro, a gente percebe que não sabe de nada, e no 4º ano a gente se desespera, porque chegou o momento de assumir o ministério que a gente acredita que Deus deu pra gente, e a gente se sente muito pequeno. É sobre isso que eu queria saber. Esses 4 anos iniciais são o quê? Bom, é como o curso de teologia aqui no Brasil, especialmente na América do Sul, mas aqui no Brasil ele é um curso reconhecido pelo MEC, normal, com qualquer outro segmento, diplomado e tudo mais, né? Segue a princípio, no primeiro ano, todas as cadeiras normais dos cursos. Queria saber que depois de formado tem um certo tempo para você ser investido isso. Sim, sim. Passamos os 4 anos da faculdade. Isso. Aqui na América no Brasil só são 4 anos, em outras regiões da América do Sul são 5 anos, né? Mas aqui é 4 anos, a pessoa forma diplomada e ela é chamada para alguma região do país, geralmente para a sua região de origem. No caso, minha região aqui era a Costa Norte, né? Compreende o Piauí e o Ceará. E eu tive a alegria de ser chamado para a minha região. Muitos meus colegas não foram. Alguns de São Paulo não foram para o Piauí. Alguns de São Paulo são chamados para Roraima, para o Pará, para o Amapá. E mais alguns voltam para sua terra. E eu voltei para minha terra. E Deus me deu a alegria de voltar para minha terra mesmo, para o Piauí, né? Isso. Eu nasci em Teresina, né? Eu tenho os conhecidos. E eu voltei para Teresina. E comecei o ministério num distrito novo, chamado Primavera lá. Um distrito que tinha acabado de ser formado. E com 11... Quando eu conheci o pastor Fabrício, hein?
Eu conheci o Silas Artes, comportando lá, né? Trabalhando lá no Você Piauí. viu criança andando assim, quem é esse menino Foi. perdido aqui no Eu fiquei meio? impressionado porque o tempo passou e a cabeça continuou do mesmo jeito. O cara intelectual, O pensante, né? tamanho também, Isso né? é o Eu Silas. É inconfundível, mas enfim, a gente começou lá naquele distrito, que por sinal é um distrito que tem um carinho muito grande, e fomos para Teresina, para a capital do Piauí. Depois de 2 anos fomos para Floriano, que é no sul do Piauí, outro distrito extraordinário, uma geografia, eu saí de um distrito com uma geografia de 5 km de raio, né? Fui para outro um pouco semelhante, né? Era 500 km de ponta a ponta, mais 3 braços de 100 km, e com 16 igrejas, né? E graças a Deus, depois de 6 anos, ficou mais 6 igrejas novas fundadas. Provavelmente ano que vem, se Deus permitir, vai ser dividido. E aí de Floriano Amém. voltamos para Teresina novamente, passamos mais um período de tempo lá no distrito do aeroporto. E aí viemos aqui para Fortaleza, assumimos o distrito central de Fortaleza. E aí estamos na função agora do Ministério Jovem. Mas ainda é pastor. Pra cá, Esse percurso aí, pastor, foram uma jornada de quantos anos de ministério, antes de ser departamental? Eu me formei em 2006, né? Respondendo aqui a pergunta do Will, geralmente a ordenação ou a autorização da igreja para que você execute todos os ritos da Bíblia, né? Inclusive celebrar casamentos, né? Batizar aqui ou em qualquer outra região do mundo com autorização do campo local. E outras atribuições mais que só um pastor ordenado consegue e deve desenvolver, né? Porque a ordenação é uma cerimônia bíblica onde a igreja reconhece que você tem aptidão ou o dom de exercer o ministério, de ser um pastor, né? Aham. E aí eu fui no prazo normal de 4 anos, né? Mas pode chegar ao limite até de 8 anos, né? Que é o prazo máximo. Tem alguns critérios para isso, né? E o interessante é que no ministério, como em outros vários, de outros colegas também, para mim tem sido assim muito rápido, né? Mas não menos desafiador. Dizem que das 3 áreas do Ministério Jovem, o mais difícil é os desbravadores, né? De fato. é o que dá mais trabalho. mais trabalho. É um dos mais... Hoje, particularmente, acho que não. O maior desafio hoje do Ministério Jovem é o segmento dos jovens. Essa é uma preocupação da igreja adventista no mundo todo. Eu participei de um congresso agora na África do Sul, e o discurso principal do nosso líder mundial, né, da igreja adventista, pastor Ted Wills, foi esse: compartilhar um peso, o que fazer para envolver os jovens na missão. Mas o segmento dos aventureiros chegou no Brasil aqui por volta de 92, ano 1992, tem crescido, tem desenvolvido, tem assumido a sua filosofia bem clara, né, de promover relacionamento entre pais e filhos. Não segue o mesmo ritmo dos desbravadores, até uma agonia nossa, né, no ministério, quando alguns líderes de desbravadores querem ditar o mesmo ritmo para aventureiros, mas esse não é a filosofia dos aventureiros. Mas o ministério tem crescido bastante, embora ainda precise crescer bastante, mas além de ser um dos mais antigos, que é na igreja adventista, que é o Clube de Desbravadores, é certamente não só a maior escola de formação de líderes que nós temos, a maior escola de desenvolvimento de dons, mas também um dos segmentos mais organizados da igreja. Então, se eu tivesse que responder se é um dos que me dá mais trabalho, eu diria que não. Mas é um dos mais desafiadores, porque o ritmo deles são muito fortes. A gente tem que correr, suar muito para poder seguir o mesmo Eu ritmo digo assim deles. que dá mais trabalho é porque tem que organizar os clubes, tem que pagar Seguro. tem que pagar seguro, tem que trazer relatório. Tem que fazer Seguindo ou serviço. tentando responder sua pergunta, quem sabe seja um dos mais desafiadores, porque envolve gente numa faixa etária muito desafiadora, né? Então, você imagine colocar aí 30, 40 garotos sobre a responsabilidade de 10, 12 pessoas, e essas pessoas assumem as atividades deles, seja era simples ou para um acampamento em Deixam seus mata, fins de semana. e os pais acreditarem nisso, entregarem seus filhos para essas pessoas. E a gente sabe que tudo é possível, tudo pode acontecer, e ao mesmo tempo isso acontece como uma coisa comum nesse segmento do Clube de Desbravadores, né? Sair, atividades abertas em campo, e seja elas até na própria cidade ou na vida urbana, é uma preocupação muito grande, né? Mas Deus tem dado assim muitos sinais de que é um ministério que tem ajudado muito a sociedade onde ele está instalado, né? Não só na igreja, mas na comunidade onde a igreja está. E muitas vidas, eu poderia citar aqui várias, né? De pessoas que tiveram a vida mudada, transformada, né? Para melhor, por esse segmento tão especial que é o Clube de Desbravadores.
Pastor, o Mamadinho tá muito calado, então eu vou falar por ele também. Gaiato. Pastor, não sei se seria redundante ou muito óbvio a resposta que a gente imagina, né? Mas o que mais lhe apaixona no ministério? Olha, pra mim, particularmente, não tem nada. Quando eu falo ministério, eu tentando ampliar um pouco mais sua pergunta, eu não vejo o ministério jovem como um segmento à parte da igreja. Desculpa. Não em relação ao ministério jovem, mas no ministério pastoral. Okay. Como pastor, o que é que mais lhe apaixona como pastor? Bom, não sei se vai ser bem objetiva a minha resposta, e até puxando um pouquinho sardinha para a função que eu estou hoje. Para mim não tem nada que mexa mais com meu coração do que ver um jovem se decidindo por Cristo. Amém. Então, para mim sempre foi assim muito emocionante. Desde quando comecei o ministério, até antes dele mesmo, né? Mas durante a minha caminhada no ministério pastoral, não tem nada mais assustador do que ver um jovem que está com todas as possibilidades do mundo, boas ou ruins, né? E abdicar de muitas coisas, embora muitas delas até ruins, para radicalmente romper com o mundo e seguir a Cristo. Então, para mim, batizar um jovem, levar um jovem a sair do mundo para decidir ser um cristão, dar testemunho de mudança, transformação, ser útil, ser uma bênção na sua família, ser destaque na escola, na universidade, como já vi muitos, porque de fato são fiéis a Deus. E tem muita gente, é uma galera muito grande de jovens que levam a sério o cristianismo. Pra mim, de fato, não tem nada que faça meu coração bater mais forte que isso, não. Amém. Betinha, tem alguma pergunta aí pro nosso departamento? Peraí, o que é isso que apareceu aqui do lado agora? Nem se apresentou, não veio no começo, apareceu agora. Parece que desceu do céu. Tá ligado? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Sumiu, aparece agora, assim, né? Tô aqui, cheguei. Rapaz, é sensacional, viu? É sensacional mesmo, literalmente. Não, primeiro se apresente, você chega aqui do nada, fala aqui como se fosse alguém. Todo mundo me conhece, eu sou a Betinha, né? Ah, tá. Betinha Prazer, viu? Desculpa aí, Muito viu? bom revê-la. Silas, Sai daqui, você passando a regar, por senhor favor. coach, hoje a honra é toda dela, né, disso aqui? É hora, senão. Mas é sensacional, literalmente, ter o pastor Fabrício aqui. Eu tava ali, quando eu vi a foto, o pastor Fabrício tá lá, não acredito. Ela não veio pelo programa, veio por ele. Tá vendo, tá vendo? Eu vou dizer uma coisa. Passou a manhã todinha ali, né? Mas calma. Eita, menino. Mas sábado passado teve uma programação lá na igreja. Vida por vida? E não foi Vidas por Vidas. Foi uma cerimônia, tipo uma investidura de líder de PGs. E eu vi o pastor Fabrício lá, né? E toda onde eu tô, assim, a gente se esbarra em algum lugar. Aí eu cheguei e disse assim, pastor Fabrício, eu não podia sair daqui sem falar pro senhor que eu sou fã do senhor. Aí ele, meu filho, muito obrigado, isso aqui, mas eu admiro muito o pastor Fabrício pelo seu ministério. O que me toca mais é quando ele tá trabalhando assim com a sua equipe, ele é muito paciente, porque se você já tinha perdido todos os cabelos. E as Que tal, Silas? E as pregações assim, que me emocionam muito. Mas deixa eu perguntar uma coisa, o senhor estudou no IAN ou no NASP? No IAN. Só no IAN? Só no IAN. 7 anos, né? E eu tenho uma curiosidade, uma pergunta, puxando aqui pro Desbravadores. Assim, quando acontece um Campuri, como é assim, a associação que é um líder cabeça que diz assim, vamos fazer um Campuri? É desse jeito a ideia que surge, vamos fazer um Campuri, aí toda a associação se organiza. Como é isso? Bom, quem parte a ideia do Campuri? Pronto, é assim, dentro do planejamento do Ministério Jovem, já estão as celebrações maiores, né? Os acampamentos grandes, que a gente chama de Campuri, né? Que já é uma coisa já histórica na igreja adventista, né? As antigas campais, os ajuntamentos grandes que aconteciam no passado, né? E a gente sabe que o Ministério Jovem, a gente completou agora 160 anos de lição da Escola Sabatina. A primeira lição da Escola Sabatina foi feita para os jovens. O objetivo era tentar dar algum tipo de estudo dirigido para a juventude, que era sempre na igreja adventista, foi marcante essa questão da participação e do envolvimento. E o número de jovens é muito grande. E deste segmento começou a preocupação de querer criar atividades para os jovens, né? E surgiu o Clube de Desbravadores, né? Inclusive com acampamentos. Campuris, assim por diante, né?
E um campuri, ele faz parte de um planejamento normal de qualquer campo, de qualquer associação ou missão. E segue periodicamente, né, geralmente de 2 em 2 anos. Uma união, ela segue um período normal de 5 em 5 anos, quando promove um evento para uma região do país, né? A divisão de 10 em 10 anos. E embora a gente não tenha a cultura, embora a gente já tenha 150 anos de igreja, mas de campuris mundiais, né? Temos campuris que acontecem em algumas regiões do mundo que são chamados de mundiais, né? A União Norte-Americana promove um que é chamado de mundial, mas não é promovido pela igreja, pela Conferência Geral, né? Mas um planejamento normal de uma associação já está o evento que a gente chama de campuri, né? Seja de desbravadores ou de jovens, como temos o sonho de realizar ano que vem. Em 2015, certamente, estando aqui ou não, pela graça de Deus, vai ter o campuri de desbravadores. O Mundial ele não é organizado pela igreja. Até então não. Tivemos agora o terceiro, que eu tive o prazer de participar, de jovens. Mas não é comum a igreja adventista promover campuris de desbravadores no mundo. Ou seja, partindo da Conferência Geral. Acontece de uniões fortes, que tem clube de desbravadores muito forte, no caso a norte-americana. Mas voltando aqui para um nível mais depois da igreja local, que é a associação ou missão, faz parte normalmente, ou seja, o Ministério Jovem já deve ter no seu planejamento normal, de 2 em 2 anos, aqui na realidade nosso campo é assim, sediar ou promover um campuri para desbravadores, né? Então quer dizer que ano que vem pode contar que vai ter campuri. Para a área de jovens. Porque é de 2 em 2 anos, né? 2015 é DBV. O desbravador no próximo ano tem o campuri da União, né? Isso, a divisão. Da divisão. Então, mas mesmo não tendo, não era o ano, né? Porque já teve em 2012, final de 2012. Então, contando mais 2 anos aí, né? 2012 é isso? 2013? Novembro do ano passado? 2012, não é isso? 13, 14. Aí a ideia é termos em 2015, tendo em vista que a gente atende geralmente intercalado, né? Aventureiro de jovens e no seguinte desbravadores, e assim a gente vai intercalando e atendendo e fazendo essa celebração, porque na realidade não é um evento com fim em si mesmo, é uma celebração de tudo que já aconteceu. Clubes organizados que trabalham, desenvolvendo essa parte física, mental e espiritual, e lá naquele local determinado pela associação, se reúnem para celebrar, festejar, porque acho que é quase uma doença esse negócio de ser desbravador, né? Quando entra no coração da gente, no sangue, não sai não. Viu? Eu estive no mês passado no Campuri de Desbravadores lá em Teresina. Sim. Campuri da 2ª região. Isso. Campuri muito bom, muito legal mesmo. E lá o que se comentava muito no Campuri é que esse é o último ano do nosso campo unido com o campo do Piauí. Que esse ano, agora até o fim do ano, eles vão passar a ser um campo independente. Essa notícia procede? É verdade, na realidade é uma notícia muito boa, né? Eu sou piauiense, o processo normal de qualquer igreja é de se reproduzir, de crescer, né? Um dia minha igreja era um grupinho na casa de alguém que depois cresceu, já tem outras igrejas já fundadas, outros grupinhos fundados pela minha igreja que já se tornou uma igreja organizada, ou seja, que tem mais autonomia para trabalhar, para decidir e tal, juntamente com o pastor. Mas a tendência natural, normal de um campo administrativo ou de uma série administrativa é se dividir para crescer mais ainda, né? E o Piauí tem uma história muito grande já, né? Mais de 70 anos aí como estado, tentando ter uma sede própria, e graças a Deus já temos os núcleos, no núcleo básico lá da igreja já funcionando alguns departamentos, né? Então, de fato, a divisão sul-americana vai fazer agora a comissão de avaliação, que é o SUVEN, que é uma comissão que avalia todos os índices para saber se aquela região tem condição de viver financeiramente, tem as condições e estruturas para poder cuidar daquela região, né? E graças a Deus, muito em breve aí, a comissão está sendo feita agora, final do ano, mas está dando início do meio do ano, se Deus permitir, nós teremos já um núcleo administrativo lá no Piauí. Então, no nosso próximo Campuri de Desbravadores, nós teremos o Campuri só do Ceará. Campuri cearense. Certamente. Porque, de fato, já ano que vem o Piauí já vai fazer o seu primeiro Campuri de Desbravadores, né? E nós estaremos cobrindo o E evento. Provavelmente já vai ser como missão piauiense. Nós estaremos lá Mas com nada o pastor... impede do Ceará estar em peso lá, né? Estaremos lá com o pastor Fabiano Capelete. Capelete. Capelete, é? Isso aí. Eu sou cearense, eu falo Capelete, rapaz. O piauiense aqui ele fala o Capelete, né? Por sinal, um abraço forte pro pastor Fabiano, é uma pessoa muito especial, ama esse ministério,
Foi o mais particular o Clube de Desbravador. Já Amém. foi diretor, já tem uma história muito linda. Amém. E tem um ministério muito sólido, né? E eu agradeço muito a Deus porque mandou ele pra lá num momento muito especial, né? Já viu, sem muito esforço, né? Que o Piauí já deu provas. Para o Ceará já deu muitas provas, mas para ele estava assim, meio apreensivo ainda, né? Tinha ou não condição de sediar um Campuri. E com o Campuri de região ele já tremeu, né? Já tremeu. Ele já viu que o Piauí tem mais do que condições No Campuri de região tinham 23 clubes inscritos. de sediar aí um grande Campuri aqui no Nordeste. Amém. E era um Campuri de região, meu amigo Will Smith, mas estava lá o Natson Portugal. Opa. Estava lá o nosso Pastor Ministério Sóstenes Jovem, Andrade Pastor estava lá. Sóstenes também estava lá. Tava o... Falando em sócio, ele está Fabiano. devendo pra gente também aqui, ó, a gravação. É, né? Vamos gravar um dia com o Vamos Pastor Sóstenes. cobrar ele depois. Vamos começar dar pela certo. hierarquia menor. Nós já estamos aqui com o nosso Mas departamental. depois a gente- Com o da CN, depois vamos passar para a União. Aí sim. Vamos degrau por degrau. Opa. Tem Continuando alguma nessa pergunta? história de Campuri, vamos aqui perguntar ao nosso pastor, porque a gente tem mania de perguntar com algumas histórias que você já passou em acampamentos, algumas histórias marcantes e algumas engraçadas. Você tem alguma Você história vai entrar no marcante que já próximo, é? aconteceu em algum Campuri, em algum acampamento de desbravadores? Rapaz, Ou eu acho que acampamento, uma assim? das histórias mais marcantes que eu já passei dentro do Clube de Desbravadores foi no meu acampamento de líder lá no Salt, né? Lá no seminário. A gente foi largado uns 7, 10 quilômetros antes de chegar no local do acampamento, já à noite já. E a gente, já de cara, a gente já foi desafiado a fazer fogueira, tudo molhado, tudo difícil. Na chuva? E os instrutores já enchendo a paciência da gente, que tinha que fazer, se Esse vira. é o problema, né? Deu uma instrução ali um pouquinho rápida, a gente entendeu. Eu cresci no interior e pra mim sempre foi muito comum acender uma fogueira de São João no inverno. Pra mim era uma coisa simples, né? Mas Assar o milho. pra alguns colegas não, né? Mas a gente fez a fogueira e como tinha muita dificuldade de ter madeira seca próximo, né? E até mesmo madeira molhada, inclusive, era um campo assim bem aberto, mas tinha muito bambu. E a gente foi atrás de alguma coisa pra queimar à noite, pra fazer os turnos, né? Dividindo cada unidade. E alguns colegas tiveram a criatividade de trazer bambu. Cortaram bambu verde. E quem já fez fogueira de bambu verde sabe que fica assim, muito parecido com fogos de artifício, né? Verdade. E foi muito legal porque era bem escuro, tava a noite bem fechada. E aí alguns, na mudança de turno, quando tava ali a fogueira quase morrendo, colocavam bambu, pedaços inteiros de bambu. E a maioria deles ainda quase verde. E foi muito legal, porque no meio da noite dava aquele estouro enorme, rapaz. E parecia assim, sincronizado. Pou, pou, pou! E os caras saíam da barraca correndo, pensando que era alguma coisa, alguém Quem tava atirando. acordado, ou quem tava E dormindo, era se ninguém acordou, né? dormiu aquela noite, rapaz. Porque o interessante é que ninguém, a princípio, sabia de onde é que tava vindo aquele estouro. Porque ela tava ali todo queimando e tal. E pô! Aí todo mundo saía correndo. E foi muito Tira, interessante, né, rapaz? Porque era muito forte, como tinha muitas montanhas, dava um eco muito forte. Mas foi muito legal aquele acampamento, né? Era a abertura ali. Will Smith, alguma pergunta? Senhor coach, você falou antes do Will Smith, quer falar agora? Pronto, não, na verdade, a gente basicamente já tá assim, toda uma trajetória. Acho que agora entraria a pergunta que foi feita no início. Hoje, no departamento do Ministério Jovem, como é que funciona assim, a rotina do departamental? A Como rotina, é? as Como é atividades. a vida de um departamental? tanto Diferente de um escritório como distrital. fora, né? A vida, essa palavra eu até acho meio estranha, né? Departamental, né? Por isso que anuncia algum lugar, alguma cerimônia. Grande, né? Uma palavra grande. Alguma cerimônia cívica, onde envolve pessoas políticas. Você fala departamental, você fala, o que é departamental, né? E o departamental é uma pessoa que cuida de um segmento, de uma área da igreja, né? É um pastor que a igreja chama, vê algumas características dele que combinam com aquela área, e aí coloca ali para cuidar daquela área específica da igreja, para beneficiar o todo da igreja, né? Mas a rotina de um departamental é uma rotina que não é uma rotina, né? É algo assim muito inconstante, apesar de ter a necessidade de estar no escritório, né? De 7h30, começando com o culto pela manhã, dando o seu expediente ali até o final do dia. Mas é um departamento que é recheado, né, de reuniões constantes, seja por videoconferência ou por viagens para representar a igreja, por alguma reunião administrativa, alguma decisão que requer a presença do departamental ou daquele departamento naquela reunião. Reuniões constantes na própria administração local do campo, né, para
para manter firme o planejamento do campo, envolvendo o departamento ou não, ou o departamento apoiando aquela reunião a ser feita ali. É uma rotina constante de reuniões onde envolvem aqueles que estão atuando diretamente lá, nas regiões, a gente chama de regionais. Até porque diferente do pastor distrital, o pastor, em vez de cuidar das igrejas, cuida das áreas, né? Isso, ele cuida de uma região, né, de um estado, né? Não desassociado dos pastores, né? Mas o segmento, a rotina, sei que posso chamar de rotina, de um departamental do Ministério Jovem, dos outros colegas que cuidam de alguma outra área, é uma rotina mais de administração, de escritório. Só que somado a isso, toda a rotina também de um pastor distrital. Não tem uma escala precisa como um pastor distrital, né? Mas basicamente todos os cultos da igreja, dos 3 semanais que nós temos, está lá pregando, está lá atuando. Suas comissões são um pouco mais amplas, porque envolve o estado, né? O pastor é mais a igreja local ou o distrito, mas atende às mesmas necessidades do distrito, na igreja local, mas também agora um pouco mais ampla, envolvendo o estado, né? E o campo deixa de ser uma região local de alguma cidade, de alguma região, e passa a ser de um estado, né? Basicamente isso aí. Mas o melhor de tudo isso é que a gente não conhece 12, 13 igrejas, conhece vários distritos, vários jovens, né? Então, apesar de a gente não ter assim muita raiz, estar numa igreja particular, num distrito ali menor, a gente conhece mais gente, né? E embora não seja, quem sabe, pastor de algumas pessoas, né? É pastor de muita gente. E é um privilégio ter conhecido, estar conhecendo tantos jovens, tantas igrejas, né? E tantas pessoas talentosas, né? Desde os menores até os maiores. E estar ali apoiando. Basicamente a rotina de um departamento ou de um departamental é apoiar o ministério do pastor distrital. Seja ele com um regional bem escolhido, com um distrital bem escolhido, fazendo do Ministério Jovem uma ponte para que a igreja cresça como um todo. Não capenga, mas atendendo e suprindo a necessidade da igreja, servindo a igreja. Muito bem, como é então, já que você falou dessa parte aí, você teve agora uma mudança no Ministério Jovem. Mudou lá o seu associado, que saiu o senhor coach. Virou mensageiro da esperança. Virou agora mensageiro da esperança, ele agora é carteiro. Como diria nosso amigo Benson, né? Mensageiro da esperança. E agora chegou o Rafael Bastos. Qual foi a contribuição do nosso Silas e como é a convivência agora com o Rafael Bastos no Ministério Jovem? Rapaz, conviver com o Silas é um constante aprendizado, né? Porque Silas é uma pessoa muito capaz, muito organizada. Tá assustando não, né, Silas? Mas é um garoto que, sei que posso chamar assim, com todo respeito, mas é uma pessoa muito responsável, que deu uma grande contribuição para o Ministério Jovem, né? Estava dentro de um processo de organização, né? De desenvolvimento do ministério, desse estabelecimento de pessoas atuando em cada região, embora ainda seja muito limitado, né? Mantendo essa organização constante, desafiadora, de ter clubes assegurados, protegidos, né? Com as necessidades básicas do clube, atividades que ele desenvolve na igreja ou fora da igreja. Trabalhar com essa equipe que deve estar atuando, treinando, formando líderes espalhados por todo o estado. A gente percebe nessa última gestão do associado uma proximidade muito grande com as igrejas, tanto que a gente percebe, houve relatórios constantes, né, de visitas do próprio Silas, né, a algumas regiões aqui do estado, mantendo firme o seu compromisso que ele tem, além da função, ou acima da função, que é de trabalhar com o Ministério Jovem, atuar. E a gente agradece por esse desenvolvimento, ou por essa atuação dele no Ministério Jovem, né. Então o legado do Silas no Ministério Jovem foi muito grande, porque a gente percebe um ministério que de alguma forma se organizou mais. E agora chega para a nova fase, né? Ele teve essa necessidade de sair e já tinha feito esse concurso, saiu, inclusive, está trabalhando nos Correios. A gente ora para que ele continue sendo o mensageiro da esperança, né? Entregando aí agora outros materiais juntamente com as cartas das pessoas. Mas chegamos agora à nova fase, né? Tivemos que orar bastante. Quem está na escuta agora é o atual associado do nosso Ministério Jovem da Associação Costa Norte. Quem também está na linha, só que via Skype, é o Rafael Bastos. Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso DBVcast. Olá, boa tarde, Maranata Web Rádio. Sim ou não? Ô, cara! Meu área. Você sabe quem é que está aqui conosco agora? Quem? Falando de você, escute aí, ó. Teu patrão. É bem, viu? É bem.
Mal. Ele está nos contando aqui como foi a mudança do Senior Coach para o Rafael Bastos. Continue, meu departamental. Bem, como a gente estava falando aqui, o Silas saiu por essa questão de necessidade de também seguir a sua vida profissional. E aí, então a gente ficou nesse impasse, né? Quem chamar, qual seria o melhor perfil, consultando um ao outro, ouvindo a opinião de um e de outro, a indicação de um e de outro. É lógico que ninguém é insubstituível, né? E eu também não sou, ninguém é. E aí ficou aquela lacuna, quem colocar, porque de fato um associado hoje é uma peça fundamental para a organização do Ministério Jovem, né? No que diz respeito a aventureiros e desbravadores, é uma peça fundamental para dar suporte ao departamental, né? Porque é alguém que deve estar ali como especialista, alguém que está ali para estar por dentro de tudo aquilo que nós queremos como normas para o clube, está ali atualizado com tudo aquilo que acontece, que envolve o clube, né? Está antenado com aqueles que estão trabalhando na nossa equipe um pouco maior, que no nosso caso são os regionais, ter contato direto com eles e estes mesmos com os seus distritais. E a gente percebe que essas características que estavam já se sobressaindo nele, no caso o Rafael, já eram já notáveis, sendo ele ainda uma área, né? E a gente ficou muito feliz porque olhando pro perfil dele, já era notório esse envolvimento, esse carisma, essa vontade de trabalhar, essa forma de se doar, né? E deixou seu trabalho onde estava, né? Fizemos aí um desafio, uma proposta, por amor de estar aí conosco também trabalhando, e a gente percebe que o segmento continua. Ele, pelo menos nas nossas conversas, sempre expõe a sua gratidão, seu apreço pelo trabalho já feito pelo Silas, né? Pelos demais que já vieram antes deles, né? O Valber e outros mais aí, que fizeram um lindo trabalho de implantação, de desafio. Hoje estamos bem melhor do que antes e a proposta agora é nos tornarmos melhor do que somos hoje. E o Rafael já está dando sinais de que tem ótimas ideias, tem grandes projetos para que o Ministério... É um logo também, né? Esse é doido varrido, né? E a gente está sendo muito otimista de ver o Ministério Jovem para Aventureiros e Desbravadores se desenvolvendo mais ainda, crescendo e se organizando, tendo um ministério mais estrategista para envolver a igreja, o ministério pastoral, os regionais, né, os distritos, a formação de líderes, sobretudo o funcionamento dos clubes, independente de um grande evento, por exemplo, de um Campuri, né? Aí vem aí, se Deus quiser, o ranking dos clubes anual. Opa. Grandes desafios aí para envolver os clubes, para que eles desenvolvam ao longo do ano. E é lógico, sejam recompensados por isso. Mas o mais importante de tudo é ver que a escolha, ou as escolhas do Ministério Jovem, desde quem está falando para vocês aqui, como também do nosso associado, da nossa secretária Joana, tem sido fruto de muita oração, né? É lógico, dentro de um perfil, mas sobretudo de oração e a direção de Deus para que a gente tenha o Ministério Jovem crescendo, se desenvolvendo como a gente quer e sonha que ele seja. Rafael, alguma pergunta? Amém. Opa! Acompanhou o que o pastor falou de você aí, rapaz? Ok, acompanhei sim. Muito grato pelas palavras, né? Pelo trabalho de desenvolvimento do Ministério Jovem. Nós estamos com o Rafael Bastos, ele está via Skype, e o nosso amigo Senior Coach, que está por telefone. Se ele está calado assim hoje, ó, com esse aí, com a falinha meio sumida, é porque o nosso coach hoje está via Embratel, né? Está estudando. Enquanto não tem internet é assim mesmo. Fazer o quê? Cachorro o quê, mano? Rafael, Ok. como é para você substituir o Silas? Como é trabalhar com o nosso pastor Fabrício? Primeiramente é um grande privilégio, porque aqui o estado do Ceará é potência, é muito forte o estado do Ceará. Começando desde os dinossauros, como todos falaram durante todos esses anos, o Benito, Paulão, Lindeberg, Valber, pessoas que marcaram e fizeram história aqui no Ceará. O Silas contribuiu com dedicação e garra neste ministério. Então, assim, temos muito que oferecer, temos muito que crescer, mas eu sei que unidos, todos, com o mesmo papel, o mesmo objetivo, seremos mais que vencedores. Muito bem. Meu amigo Silas, ouviu o que o Rafael falou de você aí, rapaz? Rapaz, a ligação falhou, mas eu acho que foi de bom, né? Eu tive uma grande amizade com o Rafa. A não ser que agora, em nível, assim, já aberto, né? Ser cortado, mas não, a ligação cortou. Mas eu tava até, quando o pastor Fábio estava falando aí, eu tava lembrando, né, que desde o início, né, há muito tempo, antes mesmo de pensar, cogitar a saída, eu até já conversava com o Rafa, né, não sei se o Rafa lembra, rapaz,
tu tem que assumir esse ministério, cara. Tu nasceu pra isso e tal e tal. E o Rafa dizia, não, mas que é isso, eu sou muito incapaz e tudo mais. Era um preparando o outro, né? Eu fiquei muito feliz quando eu soube que deu certo, assim, a entrada do Rafa. Como o pastor disse, é uma área que é muito delicada e tal. E assim, de certa forma é uma resposta às orações, né? O Rafa é muito capaz, ficava muito guerreiro, né? Dedicado. E assim, a questão de aprender, isso é tudo muito relativo, entendeu? A experiência, ela conta muito. E a vivência, no dia a dia, te faz aprender. Então acho que assim, foi uma escolha acertadíssima e sem sombra de dúvida, na minha concepção, e olha que eu sou cheio de falhas, eu acho que foi a mais acertada até onde eu vejo, né? Foi uma escolha literalmente enviada por Deus, né? A gente só continua orando para que sua paixão continue a usar Rafael Bastos, o cara. Viu aí, Rafael? Rasgação de seda aqui no DBVcast. Fico até muito agradecido, né? Até meus cabelos ficam de pé com essas informações. Gostaria de contribuir dizendo que aprendi que comunicação não é o que se diz, e sim que o outro entende. A partir do momento que a pessoa entende as informações, interpreta e coloca em prática, houve uma boa comunicação. E nossas regiões, nosso estado do Ceará, tendo uma boa comunicação desde o diretor, distrital, regional e o campo, iremos ter o mesmo pensamento através da salvação e serviço. Eu faço do Silas as minhas palavras. Foi uma escolha acertada, foi uma escolha bem feita, a escolha do Rafael Bastos para o nosso campo. Porque o Silas frisou muito bem, ele é um cara ligado aí. Eu conheci o Rafael assim que eu cheguei aqui em Fortaleza, ele estava ainda nos Valdenses. E eu ainda estava lá com leucemia, careca, quando na época o Daniel me levou lá nos Valdenses. Lá eu conheci, tive o prazer de conhecer o Rafael. Ele ainda tá com leucemia, não? Porque tá do mesmo jeito. Rafael, parabéns pela escolha. Não tive tempo ainda de dizer pra você o quanto eu gosto de você, o quanto eu admiro. E a Betinha quer te fazer uma pergunta. Não quero nem fazer uma pergunta, é só dizer um negocinho aqui. Admiro demais o Rafael, me ensina muita coisa, essa carisma dele, essa vontade. E tipo assim, muitas vezes eu já quis desistir da área de desbravador, mas ele sempre chegou ali, não, Betinha, é assim, é tal, é isso. Desse jeito eu quero agradecer a Deus primeiramente por ele ser essa pessoa que ele é. E dizer uma coisa que o Silas falou, o Rafa dizia, eu não sou capaz e tal, mas Deus, ele não precisa dos capacitados, ele precisa dos disponíveis. É aquele que quer trabalhar e aprender na obra dele. E é isso. Entendeu? E fazer bem feito, porque a obra de Deus não é qualquer coisa, né? Ele é sensato. Rafael, ela te deu muito trabalho? Sempre. Ou menina dada de cabeça. Isso de Deus, viu? Ela dava muito trabalho nos Campuris, dava? Campuri, nós tivemos a oportunidade de acampar junto, né? Poucos acampamentos, mas essa menina é uma inteligente, dedicada, guerreira, sabe o que quer, né? Levou muitas críticas, como todo ser humano, porém ela olha sempre para o alto. Isso é um dom e um talento que Deus te deu, Beth. Olhe para o alto, porque só Ele é digno de honra e glória. Amém. Obrigada. Muito bom. DBVcast número 9, estamos aqui hoje falando na verdade, com uma entrevista exclusiva com o departamental do Ministério Jovem, nosso pastor e amigo, pastor Fabrício Leão. Pastor, uma perguntinha, eu acho que para mim é algo muito importante e eu queria ouvir do senhor. Qual a importância da família no teu ministério, na tua vida? O Silas é bem suspeito essa pergunta, né? Porque quando eu chegava no escritório com a cara meio alegre ou triste, ele perguntava logo, é a família? Ele direto, né? Mas por falar nisso, aí, Silas, obrigado, porque uma das coisas marcantes da nossa convivência, embora tenha sido pequena, mas bem intensa, é que o Silas era uma pessoa sempre muito sensível à questão da família, né? Por sinal, a Aline tem um carinho muito especial por ele, meu filho também, o Fabricinho, né? E um dos momentos assim muito assim que eu guardo no coração é essa sempre disponibilidade dele de quando ia lá na sala, eu tô orando pela sua família, orei por você hoje.
Quando o Fabrício estava com alguma doença, chegava lá e disse, rapaz, eu tô orando por ele, vai dar certo e tal. Como é que tá a Aline? Tanto que a minha família tem um feedback muito próximo com ele, né? Apesar da pouca convivência. Mas a família, para mim, é a minha base, porque embora a gente esteja sempre em evidência, né? Mas na realidade quem cuida dessa estrutura básica, emocional, posso também até dizer que espiritual, é a minha família, né? E quando a gente muda de função, ou de distrito, ou de cidade, a gente percebe a resposta de Deus de muitas formas, né? Seja o cuidado daqueles membros novos, ou das pessoas que compõem aquela nova função que a gente foi desafiado por Deus, pela igreja, a assumir. A resposta mais clara que eu tenho é quando minha esposa, e agora já meu filho com 5 anos, mas ele já opina e já comenta por que a gente muda, por que a gente vai para outro lugar, a gente vai para onde depois daqui. Ele pergunta. Mas a resposta melhor é quando a esposa diz assim, Deus está dizendo, é isso aí mesmo, vamos lá. Ouviu aí, né, Rafael? E a família, ela tem sido assim um suporte fundamental no ministério. Ouviu, né, Rafael? Quando ele chegar lá diferente, pergunta se é a família. Família. Foi muito bom. Foi muito meu amigo. Falando sobre a família, gostaria indicando e começando falando através da pedagogia. A pedagogia, todo mundo que estuda, professores, visa muito Paulo Freire. Uma das frases marcantes de Paulo Freire é: educar uma criança é mais importante que governar. Educar uma criança é mais importante que governar. A família, desde aqui da parte íntima do meu dia a dia, dos meus pais, meus irmãos, e até o clube de desbravador e aventureiro que é minha família, que eu considero meus irmãos, que considero meus filhos, é fundamental. E a partir do momento que cuidamos, essas crianças serão futuros líderes. Hoje, na minha concepção, não precisamos de líderes de desbravadores, precisamos de líderes de igreja. Porque se nós trabalhamos na liderança da igreja, serão ótimos líderes de desbravadores. Aí teremos uma ótima família, seja na igreja ou seja no nosso lar. Muito bem, amigos e amados irmãos de lenço, esse foi o nosso DBVcast número 9, infelizmente é pouco nosso tempo. Estamos ao fim, né? 1 hora só de programa, né, senhor coach? E eu queria que... Foi muito bom as informações aqui, foi muito bom o conhecimento sobre o departamento, que muitas pessoas não conhecem como é o trabalho no departamental, como é o trabalho dos seus associados. E eu queria que o Rafael deixasse uma mensagem para os seus liderados, para os seus desbravadores, uma mensagem de confiança para os desbravadores. Tem uma frase que eu sempre falo para todos, desde que eu estava nos Valdense e outros clubes, que falam que vitória só vem do Senhor e que a recompensa é lá no céu. Às vezes vamos ser injustiçados, vamos ser chateados, vamos estar desmotivados, mas a melhor e maior motivação e a única pessoa que nunca vai falhar com você, líder, ou qualquer pessoa que esteja vendo, é Jesus Cristo. Olhe para o alto e seja forte, firme como uma rocha, que a vitória virá. Amém. 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 Esse foi o nosso Rafael Bastos, ele que é o nosso associado aqui do Ministério Jovem. Continuando o pensamento do Rafael, nós vamos aqui agora deixar um espaço para o nosso pastor dar uma palavrinha para os seus desbravadores e deixar uma mensagem para ele. Eu queria primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com essa turma especial. Tive o prazer de conhecer mais de perto. Antes eu conhecia só de falar, agora já é de ouvir e ver como é. Mas olha, obrigado pelo convite especial. Perdoe-nos a relutância aí, a não disponibilidade de vir a tempo, ou nos convites anteriores, mas eu agradeço a Deus por ter estado aqui com vocês nessa tarde, ter a oportunidade de conversar e saber que tanta gente boa está nos ouvindo, ainda vai nos ouvir, né? Isso. Mas obrigado aí por ter nos convidado para estar aqui com vocês. Queria também aqui agradecer a oportunidade de ter conversado mais uma vez aí com o nosso querido e saudoso Silas Malafaia, Silas Coach. Esse nome não pode falar, viu, Silas? Mas olha, obrigado. Vamos ter outra oportunidade mais apropriada para agradecer de outra forma. A gente está orando por esse momento. Mas a verdade é que obrigado aí pelo convívio, pela oportunidade, pelo crescimento. Estamos em outra fase agora e já que o Rafael está ouvindo também, obrigado aí por ter aceitado o convite de estar fazendo parte da melhor equipe da Associação Costa Norte, que é o Ministério Jovem. Amém. E nós queremos agradecer também a Deus aqui pela oportunidade de estar juntos aqui, participando ativamente desse ministério e poder de alguma forma contribuir para o crescimento dele,
Por isso, aí, um forte abraço a todos os nossos regionais aí, dos desbravadores, aventureiros, a cada DBV que está nos ouvindo. E queria dizer a você que Jesus está voltando e precisamos estar prontos. E o clube nada mais é do que uma forma de preparar o maior número de garotos e garotas para estar pronto para a breve volta de Jesus. Por isso, Maranata. Então, meus irmãos, esse é o fim, mas não é o fim de tudo. Então, nós vamos continuar com nossos programas e queremos que todos os bravadores entendam como é a vida de um departamental, que não é só brincadeira, como todos pensam. Meu nome é Wilcos Gano e a gente se vê na próxima. Vamos lá. É isso aí, galerinha do BBcast, aqui é o senhor Coach. Quero agradecer primeiramente a presença do pastor Fabrício, foi muito bom estar com ele em nosso programa. Seja muito bem-vindo e vamos marcar outros, hein? Para nós, eu queria lembrar que nosso Deus não é grande, ele é simplesmente o maior. Muito bem, quem também está na escuta é o nosso Rafael Bastos. Rafael, as suas considerações finais aí para os nossos desbravadores. Desbravadores com triângulos vermelhos na veia. Abraço. Excelência que vamos buscar a partir de agora, excelência como ser um desbravador. Vamos ser exemplo e referência em todo o Nordeste, porque Ceará é pressão, meu amigo. Olha aí, rapaz. Betinha Mendes, a sua fala final. Olá, galerinha do DBVcast. Eu, Betinha Mendes, quero agradecer aqui a Deus, ao pastor Fabrício, né, um grande homem, um grande líder. Eu quero o Rafael, lógico, né, o Silas, o Will, todo mundo aqui. E eu quero dizer pra você, DBV, que Jesus realmente está voltando. Nós temos realmente que nos preparar. E é isso aí, pressão. Pois é, se ela sair daqui, só compareça o RH, por favor. Muito bem, amados irmãos de Lenço, eu sou o Mod Filho, aquele que sempre diz que eu sou o normal da turma, porque eu sou o normal dessa galera, eu controlo os nervos. Só que não. E no próximo programa você vai acompanhar o DBVcast 10, é o Histórias de Acampamentos 2, você não pode por esperar. Esse foi o DBVcast número 9, hoje com a presença via Skype do nosso associado, Rafael Bastos. O nosso senhor coach vem em Bratel por telefone, está lá em Pacajus nos ouvindo por telefone. Porque lá não tem internet. E aqui do nosso lado, o nosso pastor Fabrício. Obrigado mais uma vez por ter vindo ao DBVcast. Aos demais, muito obrigado. Um beijo carinhoso no coração de todos vocês. É isso aí, valeu! Tchau, até a próxima. Obrigado pelo carinho de hoje e pela audiência de sempre.